Estamos por conta do NUCA Estudos e Atividades de Existencialismo, desde Florianópolis, nuca.org.br, com o professor Pelayo, da Universidade Nacional da Bolívia, para encontros antropológicos, numa introdução aprofundada ao existencialismo, em que estamos neste momento a fazê-la com a leitura da introdução ao L'Être Lénéen de Jean-Paul Sartre, conforme a edição da Gallimard, de Paris, 1943, Biblioteca das Ideias. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Então, podemos continuar? Sim. Pois é, vimos até aqui, no item 1 da introdução, toda a análise que o Sartre fez da noção de fenômeno, que foi o que sustentou e possibilitou o pensamento científico, da tentativa de Husserl e de Heidegger de trabalhar com a noção de fenômeno, mas de como se confundiram, ao fim das contas, e perderam o caminho da ciência, perdendo-se com a noção de fenômeno. Depois ele esclarece a relação entre fenômeno de ser e ser do fenômeno, mostrando que não há necessidade de pularmos para o transnatural e coisa assim, para compreender o ser das coisas, como o ser desse lápis, dessa caneta ou desta mesa, né? E agora, no terceiro item, ele vem com o cogito pré-reflexivo e o ser do percipere, né? O cogito pré-reflexivo e o ser do ato de perceber. Quer dizer, aqui, né, se trata de, ele vai referir mais adiante, né, de escapar, de sair, de abandonar, de ultrapassar o substancialismo cartesiano, né? Descartes supõe a substância pensante. Isso não existe, né? Mas o que existe é uma realidade, um homem, um sujeito que pensa e que produz o pensamento. O pensamento é segundo. E isso começa já no fenômeno da percepção, né? Tá? Então, eu vou ler aqui uma parte e para a gente ir conversando. Pode ser, né? O cogito pré-reflexivo e o ser do percipere. Talvez se incorra na tentação de responder que as dificuldades antes mencionadas dependem todas de certa concepção de ser, de uma maneira de realismo ontológico, inteiramente incompatível com a noção mesma da aparição. O que mede o ser da aparição é, com efeito, o fato de que ela aparece. E posto que temos limitado a realidade ao fenômeno, podemos dizer do fenômeno que é tal como aparece. Por que não levar a ideia até o seu limite, dizendo que o ser da aparição é o seu aparecer, ou a sua manifestação? Isto é simplesmente uma maneira de eleger palavras novas para revestir o velho esse est percip de Berkeley. O ser é ser percebido de Berkeley. E, em efeito, é o que faz Husserl quando, depois de haver efetuado a redução fenomenológica, considera o noema como irreal e declara que seu es é um percipe. Tá. O noema, para Husserl, é o polo objetivo, né? Então, ele, depois de realizar as reduções fenomenológicas, né? Então ele abandona primeiro, né, a redução psicológica, ele abandona os dados da realidade para ficar só com os dados psicológicos. Depois ele abandona a redução eidética, abandona os dados da percepção sensível para ficar com o eidos, que seriam as essências. Depois ele abandona as essências para ficar com o eu transcendental. E depois ele vai dizer que o ser do noema, quer dizer, o polo objetivo com o qual a consciência se relaciona, é irreal, né? E que é a percepção que dá o ser ao objeto. Então, todos esses objetos aqui já estão fora de jogo. Aí o Husserl está falando do movimento interno, quer dizer, a alma é que projeta
as essências que ela percebe. É isso que quer dizer em Husserl, que o ser do noema é um percipe, é um perceber-se. Quer dizer, o homem se percebe percebendo, só isso, né? É isso que dá ao ser, a consistência de ser ao ser, é o homem se percebendo, percebendo. Certo? Certo. Tá? Então, aí está, isso é o mesmo que o Berkeley, que dizia que ser é ser percebido, né? Que só existe aquilo que percebemos e percebemos que percebemos. Daí a fórmula esse est percipi. Certo? Percipi é perceber-se percebendo, né? Então, o Husserl caiu nesse idealismo. Não parece que a célebre fórmula de Berkeley possa satisfazer-nos. E isso por duas razões essenciais. Uma referente à natureza do percipi, do perceber-se, e a outra à natureza do percipi, do perceber-se percebendo e do ato de perceber. Percipio, percipi e percipere, né? Agora, ele vai analisar em que consiste, né, o percipere, o ato de perceber. É o que ele vai fazer na sequência. Tá? Ele está estudando o fenômeno da percepção como um acontecimento antropológico. Temos um modelo ali que depois vamos ver. Pode ser? Tá. Então, natureza do percipere, quer dizer, do ato de perceber, ou do perceber. Se toda metafísica com efeito supõe uma teoria do conhecimento, em troca, toda teoria do conhecimento supõe uma metafísica. Isto quer dizer, entre outras coisas, que um idealismo empenhado em reduzir o ser ao conhecimento que temos dele, deveria assegurar previamente, de alguma maneira, o ser do conhecimento. Se é o conhecimento que vai garantir o ser, então temos que, de alguma maneira, garantir o conhecimento. Mas, se começa ao contrário, por pôr o conhecimento como algo dado, sem preocupar-se de fundar o ser do conhecimento, e se afirma em seguida que est percipi, que ser é perceber-se percebendo, a totalidade, percepção, percebido, não estando sustentada por um sólido ser, se derruba no nada, descamba, cai no nada, se desmonta, né? Então, assim, o ser do conhecimento não pode ser medido pelo conhecimento ou por ele próprio. Escapa ao percipi, certo? Ao perceber-se percebendo. E assim, o ser fundamento do percipere e do percipi deve escapar ao percipi, ao perceber-se. A consciência de perceber deve ser transfenomênico. Transfenomênico quer dizer o sujeito percipiente, né, que é o sujeito que percebe, que está percebendo. Ele não pode reduzir-se a ser percepção e percepção de percepção, que seria o percipi, certo? Então tudo desaba, né? Voltemos a nosso ponto de partida. Todavia, pode conceder-nos que o percipi remeta a um ser que escapa às leis da percepção. Porém, sustentando, por outro lado, que esse ser transfenomênico é o ser do sujeito. Assim, o percipi remeteria ao percipiens, que seria o sujeito. O conhecido remeteria ao conhecimento, e este ao ser cognoscente enquanto que és, não enquanto que é conhecido. Quer dizer, remeteria à consciência.
foi o que compreendeu Husserl. Pois se o noema é para ele um correlato irreal da noesis, que tem por lei ontológica o percipe, a noesis, ao contrário, lhe parece como a realidade, cuja principal característica é dar-se à reflexão que a conhece, como estando já aí, ou já havendo estado aí. Pois a lei de ser do sujeito cognoscente é ser consciente. A consciência não é um modo particular de conhecimento, chamado sentido interno ou conhecimento de si. É a dimensão de ser transfenomênica do sujeito. Quer dizer, o Husserl, né, acabou dissolvendo tudo na consciência e dissolvendo a consciência na percepção. Mas acontece que a consciência não é conhecimento, uma descrição antropológica do fenômeno da percepção vai constatar que a consciência não é, né, percepção de percepção simplesmente, ou seja, que a consciência não é conhecimento, a consciência é uma ocorrência virtual antropológica, precede o conhecimento e é a condição de possibilidade do conhecimento. A consciência não resulta do conhecimento. É a condição de possibilidade para produzir o conhecimento é a consciência. Quer dizer, e a consciência, mais ainda, a consciência de ser sujeito, ser percipe, ser sujeito da percepção. Essa é a possibilidade. Senão, qualquer descrição antropológica do conhecimento está desautorizada. Não sei se está sendo possível compreender. Tá? Sim. Tratemos de compreender melhor esta dimensão de ser. Dizíamos que a consciência e o ser cognoscente, enquanto que a consciência é o ser cognoscente enquanto que é, e não enquanto que é conhecido, porque é a consciência que conhece. Isso significa que convém abandonar a primazia do conhecimento se queremos fundar o conhecimento mesmo. Sem dúvida, a consciência pode conhecer e conhecer-se. Porém, em si mesma, ela é outra coisa que um conhecimento voltado sobre si. Quer dizer, como a serpente de Erebus, se afogando com sua própria cola. Não. A consciência não é um conhecimento que se volta sobre si. Ela é outra coisa que o conhecimento que se tem dela, né? Se pode conhecer a consciência, mas ela é outra coisa que o conhecimento que se tem dela. Daí que ela é a dimensão transfenomênica do sujeito da percepção. Né? Toda consciência, como mostrou Husserl, é consciência de alguma coisa, de algo. Isso significa que não há consciência que não seja a posição de um objeto transcendente, ou, se prefere, que a consciência não tem conteúdo. Ou ainda se pode dizer que a consciência é sempre relação a, e só relação a. Né? É preciso renunciar a esses dados neutros que, segundo o sistema de referência escolhido, poderiam constituir-se em mundo enopsíquico. É preciso, não podemos partir disso. Por quê? Porque a verificação antropológica mais elementar evidencia que não é isso, que não acontece isso. Uma mesa não está na consciência nem a título de representação. Uma mesa está no espaço, junto à janela, etc. Aqui, com esses livros em cima e coisa assim. A existência da mesa, com efeito, é um centro de opacidade para a consciência. Quer dizer, a mesa se impõe como outra coisa que a consciência. E aí que é a condição de possibilidade da consciência ser consciência de mesa.
que se a mesa fosse a própria consciência, nunca a consciência seria consciência de mesa. Seria mistério, ou necessário, um processo infinito para inventariar o conteúdo total de uma coisa. Quer dizer, introduzir a opacidade da coisa na consciência seria levar ao infinito o inventário que a consciência possa fazer de si mesma, convertê-la em uma coisa e rechaçar o cogito. O cogito que é a consciência de ser sujeito. Não é o código cartesiano, né? O primeiro passo de uma filosofia há de ser, pois, expulsar as coisas da consciência e restabelecer a verdadeira relação entre esta e o mundo, a saber, a consciência como posicional do mundo. Posicional quer dizer a consciência como dimensão do sujeito que percebe e se percebe sujeito numa dada posição relativamente ao objeto. Quer dizer, alcançando o objeto numa determinada posição. Isso é que é posicional do mundo. Não é projeção. Tá? Se é para perceber visualmente, eu tenho que sempre escolher uma posição. Conforme essa posição, o objeto se impõe posicionado. Quer dizer, se impõe numa perspectiva. Mas esse objeto não se esgota a essa perspectiva em que ele se impõe. Ele é o que ele é, independente do modo como eu o percebo. Né? Tá? Então, toda a consciência é posicional, enquanto que se transcende para alcançar o objeto e se esgota nessa posição mesma. Quer dizer, toda consciência é consciência de algo e é consciência de algo que ela não é. A consciência de algo já implica a consciência de não ser o algo de que é consciência. O sujeito percipiente de alguma coisa já está implicado em não ser alguma coisa que percebe. Quer dizer, sei lá, o lápis, a caneta, a mesa, a parede, o monitor, não sou eu. E isso já se impõe a mim próprio no momento em que percebo. Já os percebo como outra coisa que eu e, por consequência, me percebo outra coisa que ela. Né? Isso que é a consciência, né? É posicional, enquanto que se transcende para alcançar um objeto e se esgota nessa posição, não é mais do que isso. Tudo quanto há de intenção, de intenso, de movimento para, em minha consciência atual, está dirigido para o exterior, para a mesa, para a caneta, etc, etc. Todas as atividades judicativas ou práticas, toda a minha afetividade do momento se transcende, aponta para a mesa e nela se absorvem. Ou para a paisagem que percebo, ou coisa assim. Nem toda consciência é conhecimento. Há consciências afetivas, por exemplo. Porém, toda consciência cognoscente não pode ser conhecimento senão do seu objeto. Não é conhecimento dela, é conhecimento de um objeto com o qual ela está em relação. Quer dizer, o próprio ato de perceber já põe um abismo, vamos dizer assim, né? Uma brecha entre a consciência e a coisa. No próprio ato de perceber, a consciência, ao perceber, se percebe não podendo ser a coisa. Como o sujeito já se percebe não podendo ser o objeto. O objeto é outra coisa que o sujeito. Hã? Todavia, a consciência necessária e suficiente para que a condição necessária e suficiente para que uma consciência cognoscente seja conhecimento de seu objeto, é que seja consciência de si mesma como sendo esse conhecimento. Certo?
ou sendo essa a percepção, por exemplo, é uma condição necessária. Se minha consciência não fosse consciência de ser consciência de mesa, seria consciência dessa mesa sem ter consciência de ser. Ou, se prefere, uma consciência ignorante de si mesmo, uma consciência inconsciente, o que é absurdo, que uma consciência inconsciente não é consciência de perceber ou de conhecer. Como é que é uma consciência que conhece? Não tem como, né? Tá? É uma condição suficiente. Basta ter eu consciência de ter consciência desta mesa para que tenha efetivamente consciência da mesa. Isso não basta, por certo, para permitir-me afirmar que essa mesa existe em si. Porém, sim, que existe para mim. Se eu tenho consciência da mesa, para começar, essa mesa existe para mim, sendo outra coisa que eu, e não tem jeito. Né? Tá? Aí, então, que é essa consciência de consciência? Padecemos a tal ponto da ilusão da primazia do conhecimento que estamos prontos a fazer da consciência de consciência uma ideia de ideia de ideia à maneira de Spinoza, quer dizer, um conhecimento de conhecimento de conhecimento de conhecimento, que nos manda para o infinito, né? Além, para expressar a evidência de que saber é ter consciência de saber, traduziu nesses termos, né? Saber é saber que se sabe. Assim, temos definida a reflexão, ou seja, a consciência posicional da consciência, ou melhor ainda, o conhecimento da consciência, a reflexão, que é já um segundo elemento, o pensamento. Seria uma consciência completa e dirigida para algo que não é ela, quer dizer, seria a consciência reflexa. Se transcenderia, pois, e como a consciência posicional do mundo se esgotaria em apontar para seu objeto. Só que esse objeto seria, por sua vez, uma consciência. Então seria consciência sobre consciência sobre consciência, quer dizer, ficaríamos em círculo. Não sei se está ficando claro, né? Então, não parece que possamos aceitar essa interpretação da consciência de consciência. A redução da consciência ao conhecimento, com efeito, implica introduzir na consciência a dualidade sujeito-objeto, típica do conhecimento. Porém, se aceitamos a lei do par cognoscente-conhecido, será necessário um terceiro termo para que o cognoscente se torne conhecido por sua vez, e nos encontraremos frente a um dilema. Ou nos deteremos num termo qualquer da série conhecido, cognoscente conhecido, pelo cognoscente, etc. Ou então, a totalidade do fenômeno cai no desconhecido, quer dizer, nos damos sempre como termo último contra uma reflexão não consciente de si, ou bem, afirmar a necessidade de uma regressão ao infinito, ideia de ideia de ideia, um recurso ao infinito, o que é absurdo. Assim, a necessidade de fundar ontologicamente o conhecimento traria consigo uma nova necessidade, a de fundá-lo epistemologicamente. Não será que não será que não há que introduzir a lei do par na consciência? A consciência de si é dualidade. Tem que ser si, né? Temos de evitar a regressão ao infinito, relação imediata,
e não cognitiva de si a si. Quer dizer, aqui ele trouxe a epistemologia, e foi o que fez toda a teoria do conhecimento, desde os séculos XVI e XVII, né, quando se inventou a teoria do conhecimento, que veio o tempo todo tentando elucidar a consciência a partir do conhecimento, seguindo a linha do Descartes, seguindo o caminho cartesiano. Quer dizer, Descartes colocou o cogito reflexivo, quer dizer, o pensamento, reduziu tudo ao pensamento, e depois inventaram a teoria do conhecimento para esclarecer como é que podia acontecer a consciência, porque começou do pensamento, depois como é que chega à consciência. Aí ficou a teoria do conhecimento o tempo todo tentando esclarecer como era possível o conhecimento, a teoria do conhecimento virou filosofia da ciência, e a filosofia da ciência virou epistemologia, e fica dobrando o conhecimento sobre si para chegar ao infinito e resolver o problema do conhecimento. Aqui, né, quando o Sartre coloca, né, que então surgiria a necessidade da epistemologia para fundar, né, epistemologicamente a consciência, ele está mostrando a falta de razão de ser para qualquer epistemologia, para qualquer teoria do conhecimento, para qualquer filosofia da ciência. Filosofia da ciência que pretende fundar a ciência. A ciência não precisa ser fundada. A ciência se funda nos objetos que ela investiga, se sustenta nos objetos que ela investiga. Não precisa uma verdade para ser fundamento da ciência. A ciência não precisa que ninguém a comprove como verdadeira, como falsa, como sustentável. A ciência, ela própria, no estabelecer, se estabelece já sustentada sobre os acontecimentos, sobre as coisas que investiga, que conhece e nas quais faz intervenção. Quer dizer, filosofia da ciência não tem nada para fazer relativamente à ciência. Epistemologia não tem nada para fazer relativamente à ciência. Epistemologia, teoria do conhecimento, filosofia da ciência, gnoseologia são discussões dos filósofos para achar um jeito de colocar a filosofia acima da ciência, aquilo que já vimos. Isso é a epistemologia. Então você verifica, porque epistemologia isso, epistemologia aquilo, não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque estão tentando esclarecer o conhecimento a partir do conhecimento. Ou você parte da realidade, do fenômeno da percepção, do fenômeno da percepção, ou você vai ficar dobrando, voltando o conhecimento sobre si. Aí é o discurso sobre o discurso, é a linguagem sobre a linguagem, e vai ficar andando em círculo ao infinito. Só tem um jeito: partir da verificação antropológica do fenômeno da percepção. É o único ponto de partida, onde se vai encontrar um objeto transcendente, um sujeito percebendo esse objeto, um sujeito que não se reduz à consciência porque é corpo e consciência, um sujeito que não se reduz ao conhecimento porque é ele que vai produzir o conhecimento. E mais, o conhecimento que não é produto da percepção. O conhecimento não é uma percepção validada, não. O conhecimento é uma produção do homem a partir, ou valendo-se da percepção. Claro que se o homem fosse um repolho, não produzia conhecimento. Mas o conhecimento é produzido. O conhecimento é produzido e não acontece por uma percepção verdadeira, não é nada disso. Todo conhecimento é produzido, é resultado de um trabalho. O conhecimento científico é produzido, é resultado do trabalho de investigação, né? Observação, descrição, análise, né? Levantamento de hipóteses, teste das hipóteses, confirmação das hipóteses, comunicação das verificações,
para fechar com tudo que já se conhece em ciência. Quer dizer, o conhecimento científico é resultado de um trabalho, né, muito complexo e de um trabalho, né, sofisticado, complexo, sofisticado, demorado. Ninguém é cientista aí porque de repente olhou e viu, descobriu. Não, nenhum cientista descobre nada assim. Para descobrir é preciso pesquisar, é preciso conhecer o que se conhece para depois verificar o que se pode conhecer além do que se conhece. É preciso trabalhar, é preciso coletar dados, é preciso organizar esses dados, é preciso analisar esses dados, é preciso ver a relação de função entre esses dados, é preciso definir, é preciso demarcar para produzir conhecimento científico. Não é percebendo simplesmente. Agora, é claro, se nós não fôssemos sujeitos da percepção, isso é, de uma maneira simples, se nós fôssemos um repolho, é claro, aí não tinha conhecimento científico. A questão é que a velha discussão da filosofia a respeito do conhecimento fica discutindo a verdade da percepção, como Descartes. Não, a percepção nos engana às vezes, então não serve. Merleau-Ponty vai ficar discutindo as ilusões de ótica, como se a ciência dependesse de percepção verdadeira e percepção falsa. Não é disso que se trata em ciência. Se trata em ciência de investigar, de descrever, de anotar, de verificar as articulações, de fechar a compreensão, de testar o funcionamento do fenômeno, né? Que é aí que está. O conhecer e o fazer em ciência estão juntos. Ciência não é um tipo de conhecimento. Ciência é uma, vamos dizer, criação antropológica do homem, que consiste em conhecer fenômenos para poder mexer neles, para resolver problemas em benefício do homem. Claro que aí vem toda uma grande discussão a respeito da política da ciência, né? Aí vão dizer, mas então quando soltou a bomba em Nagasaki, Hiroshima foi em benefício do homem? Bom, de algum modo foi, os que soltaram estavam se achando, se beneficiando, né? Mas isso é um problema de ética e política na ciência que a gente vai ter que conversar, que é bastante complicado. Mas a ciência só faz sentido desta forma, como investigação para produzir conhecimento que permita mexer nas coisas, para melhorá-las, para retê-las quando estão prejudicando, enfim, para resolver problemas para o homem. Só aí já se vê que, então, o problema da possibilidade da ciência não é o problema da percepção ser verdadeira ou falsa. Não é nada disso, é só verificar antropologicamente o que é a ciência, como é que se fez ciência, como é que se faz ciência, como é que trabalham os cientistas, o que é que eles fazem, que já se verifica que ciência não é uma questão de percepção falsa e verdadeira. Ciência é um processo de produção de conhecimento com vistas e incluindo ou inclusive de intervenção nos homens para alcançar certos objetivos, sendo tidos como para beneficiar o homem, vamos dizer assim. Aí é ciência. E aí que o homem, né, aparece como sujeito da ciência. Só existe a ciência que o homem fez. E só há ciência se o homem fizer. Quer dizer, aí antropologicamente fica escancarada a precedência do homem relativa ao conhecimento, do sujeito relativo ao conhecimento, por consequência da consciência relativamente ao conhecimento. Mas o que o Sartre está querendo demarcar aqui, vai levar adiante e vai demarcar, é que o Descartes, para chegar ao cogito reflexivo, precisou primeiro existir para depois chegar lá. Então, que há um cogito pré-reflexivo, anterior à reflexão, não reflexivo, que é a condição de possibilidade do cogito reflexivo. Ou seja, há uma vida real, concreta, material, efetiva,
anterior ao pensamento que possibilita o pensamento. O pensamento é antropologicamente segundo em relação ao sujeito, ao mundo, ao homem e às coisas. É produzido, é realizado.